Algum voluntário para orar por nós? Posso orar? Por favor. Meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento que nós estamos aqui juntos, Deus, para aprender um pouquinho mais de Ti, um pouco mais sobre como termos intimidade contigo, Deus. Abençoa o pastor, Deus, que vai estar dando o ensinamento nessa noite, que tudo que ele falar, Pai, não entre pelos nossos ouvidos e saia pelo outro lado, Deus, mas que entre no nosso coração e que isso se torne vida nas nossas vidas, Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós te louvamos, te damos graças e sabemos que aqui juntos, reunidos, Senhor, quanto oramos, sabemos que o Senhor opera, que o Senhor faz milagres, que o Senhor muda, que o Senhor transforma. E nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, eu quero, Deus, declarar, Deus, a tua graça sobre nós, a tua graça, Senhor, enquanto nós aprendemos, enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos, Senhor, a tua presença nesse lugar, Deus, enquanto nós te bendizemos, Senhor, em tudo, Deus, em tudo que fazemos, Senhor. No nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por essas pessoas, eu te louvo por cada um dos homens e mulheres, Deus, que estão aqui, Senhor, que tem buscado, Deus, a tua presença, cada um dos homens e mulheres, Deus, que tem se disposto, Senhor, a estar, Deus, aqui aprendendo um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero pedir que, Senhor, como a Nath falou, Senhor, e a oração, eu quero ligar, Senhor, aqui, Deus, com a oração, Deus, que ela fez sobre ouvir, Deus, que essa palavra possa entrar, Deus, e ser guardada no nosso coração, que nós possamos, Senhor, usufruir daquilo, Deus, que vivemos, Deus, daquilo, Deus, que estamos ouvindo, que nós queremos usufruir, Senhor, da tua palavra, Senhor. Queremos entender, Senhor, para poder no nome de Jesus, poder Deus crescer, Senhor, em graça, em autoridade e em conhecimento. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos para ouvir, Deus, o que tu tens para nós nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Gente linda, perdão, é, com muito amor e com muito temor, eu quero ministrar um pouquinho com vocês essa noite, né? Na, na semana que vem, nós temos vocês já vão ter gente nova aqui ministrando, né? Quem vai ministrar na semana que vem é um pastor, amigo nosso lá do Rio Grande do Sul, falando sobre autoridade na palavra, sobre a oração. Eu vou, inclusive, enviar para vocês, logo após o término da nossa aula, eu vou enviar o cronograma de aulas com os temas específicos que nós vamos estudar em cada um dos dias, para vocês terem aqui. E eu quero continuar um pouquinho daquilo que a Paty ministrou na semana passada, dando essa base, né? Lembrando que a aula passada eu já gravei, mas estou com bastante dificuldade de subir ela por causa do tamanho que ficou, que eu gravei em Full HD, né? E a minha internet aqui não é o bicho, mas se eu não conseguir subir minha última tentativa hoje, eu vou comprimir ela e botar num drive para vocês baixar, alguma coisa assim. Então, hoje ainda, os links estarão no grupo de uma forma ou de outra para vocês acessarem a semana passada. E essa aqui já está sendo gravada, então, para vocês saberem também. Beleza? A Paty falou um pouquinho na semana passada sobre os fundamentos, né? Fundamentos da oração, coisas que parecem extremamente simples para nós, mas que, na verdade, elas acabam trazendo um pouco de confusão, um pouco de falta de entendimento, e nós achamos oportuno explorar dentro desse cronograma que a gente montou para falar aqui com vocês sobre lugares para orar, sobre conceitos de oração, sobre como funciona, como não funciona. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre alguns tipos de oração que não são ouvidas, né? E eu queria tirar alguns estigmas da cabeça de vocês, principalmente que uma coisa, eu entendo que é extremamente importante, porque nós estamos falando com pessoas que serão relevantes, pessoas que serão relevantes nos próximos tempos, pessoas que serão levantadas pelo Senhor para serem relevantes por onde quer que passem.
Então, vocês têm algumas coisas que vocês precisam entender para que não haja confusão e para que vocês possam se expressar da melhor forma possível. Eu lembro que eu só citei uma coisa na semana retrasada, no culto da semana retrasada, teve uma pessoa que me chamou no privado, dizendo que tinha ficado muito feliz, né? Então, inclusive, é uma das pautas de pregação dos próximos meses aí. Ela disse assim, pastor, eu achei que eu ia morrer e não ia ver um pastor falando no altar, do púlpito, que o homem não foi feito como um bonequinho de barro, né? E nós que vivemos, vocês vivem muito perto da ciência, vocês estão lidando com a ciência dia a dia, né? E alguns conceitos vocês precisam evoluir por serem pessoas extremamente relevantes. Quando falamos a respeito, por exemplo, da criação, em algum dos nossos momentos, vocês vão ver, inclusive abro parênteses aqui, já indico para vocês, os estudos sobre design inteligente. Estudos sobre design inteligente, sobre a ciência trazendo provas irrefutáveis de que existe a necessidade de ter um Deus que começou, que projetou toda a criação, né? A lei da biogênese, que diz que só a vida pode criar vida, né? Não existe outra forma de se criar vida senão a partir da própria vida. E se parte desse pressuposto. E quando vemos a criação em Gênesis capítulo 1, quando nós vemos Deus falando que do pó ele cria o homem, esse pó não é o pó que nós entendemos hoje como terra, né? Mas a palavra pó no hebraico antigo é a menor partícula conhecida. E isso nós estamos falando de 8, 9, talvez até 10 mil anos atrás. A menor partícula conhecida seria o pó da terra, a poeira, né? E hoje, quando a gente consegue trabalhar e entender sobre o design inteligente, a gente já tem a clara noção hoje em dia que a menor partícula a qual nós conhecemos e podemos ver é o átomo. Então, nós vemos a Bíblia exemplificando a criação a partir de uma menor partícula possível e Deus manipulando os elementos atômicos ali para formar, então, o homem. E aí eu vou trazer, dentro de um tempo oportuno, um cientista para falar com a gente a respeito disso, né? Mas para a gente entender, assim, isso não tem diretamente a ver com a aula, mas para trazer o entendimento de que existem conceitos que nós precisamos evoluir. Existem questões que nós aprendemos que nós precisamos ir além, porque vocês, principalmente vocês, lidarão, vocês vão lidar com pessoas de alta estirpe, pessoas de alta inteligência, pessoas, né, que são doutos em ciência, pessoas que entendem sobre ciência, e a forma com que vocês se portarem diante dessas pessoas para falar do evangelho, isso de fato vai se tornar relevante para a vida dessas pessoas porque muitas delas já estão cansadas de alguns contos da Corotinha que se trabalha por falta de entendimento. Eu entendo a criação como sendo literal, Deus criando, né? Porque existem inúmeras versões, por exemplo, da criação, que Adão e Eva não são os primeiros seres humanos, que existia uma civilização pré-adâmica. Eu entendo que Adão e Eva são os primeiros seres humanos e foram criados a partir dos elementos do próprio Deus, a partir de uma manipulação que Deus faz em tudo aquilo que ele domina, e a partir disso o homem se cria, né? Esses entendimentos evoluídos tornarão vocês pessoas cada vez mais relevantes para o contexto ao qual vocês estão inseridos para atuar. Coisas que vocês souberem explicar, que vocês souberem trazer um entendimento bíblico, serão bem vistas. Algumas outras, eu tenho certeza que vocês viverão muitos milagres. Esses milagres vocês não vão conseguir explicar, mas aquilo que depende da inteligência, do entendimento de vocês, vocês precisam ter clareza para levar para essa comunidade. Vocês precisam ter clareza para evangelizar em uma mesa de pessoas com pós-doutorado. Vocês precisam ter graça
inteligência para evangelizar no meio de pessoas relevantes com um alto grau de QI. Eu creio que vocês foram levantados para esse tempo. Vocês têm que entender que tudo que vocês estão vivendo, ou estão crescendo, ou estão aprendendo, é para que o Senhor possa levar vocês a níveis mais altos. É o que eu tenho falado, é o que o Senhor tem ministrado no meu coração de forma muito contundente nesses últimos dias, né? Nós estamos aqui preparando uma geração de pessoas extremamente relevantes nas áreas que elas se dispõem a atuar. Alguém recebe aí? Levanta a mão aí, já tá bom, né? Que como tá gravando, né? Aí que o povo depois faz figurinha, que o povo da mídia ficou o culto inteiro tentando fazer figurinha esse domingo e não conseguiram. Não vou dar esse gosto para eles hoje, né? De jeito nenhum. Assim, de barbada. Ainda mais que a Bela tá aqui, rapaz. A Bela tá sempre com a câmera na mão tentando fazer figurinha da gente. Né, Bela? E ela nem responde. Ah, respondeu aí. Gente, então, falando em ser relevante, por exemplo, eu quero começar a trabalhar um primeiro entendimento com vocês a respeito de um versículo muito conhecido. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí na mão, eu gostaria que vocês abrissem ela no livro de Tiago, capítulo 4. Abriram aí? Uhum. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ver o versículo 3. E aí eu quero fazer um simulado aqui para vocês entenderem algumas coisas. Capítulo 4, versículo 3. Só que eu vou ler só a parte que nós sempre lembramos quando falamos para as pessoas. Porque tem um grande perigo na interpretação bíblica, e é quando nós lemos só parte do versículo, quando nós interpretamos só parte do versículo, quando nós fazemos uma exegese primária do texto e uma exegese incompleta, né? Tiago capítulo 4, verso 3, é um versículo muito citado entre nós, quando nós temos, inclusive, um versículo que nós citamos como uma espécie de consolo quando nós não alcançamos alguma coisa do Senhor, né? Ou quando alguém vem nos falar que está orando ou que tem buscado ao Senhor e não tem recebido algo da parte de Deus, não tem visto resposta de Deus. E aí a gente costuma ensinar, principalmente quando a gente trabalha a ideia de novo convertido, a gente diz assim, olha, se tu não está recebendo, tem duas causas possíveis. E olha a confusão que dá isso. Eu vou ilustrar para vocês a confusão que eu tive que desfazer em determinado momento quando a gente está falando sobre oração. Então, a parte A desse versículo diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou a gente usa a última parte do versículo 2, que diz: nada tendes, porque não pedis. Aí eu quero fazer eu preciso fazer algumas perguntas para vocês, e quem estava na semana passada vai poder responder para a gente, de repente, de uma forma mais fácil, né, daquilo que a Paty falou. Vou fazer algumas perguntas para vocês extremamente simples aí. Vou escolher uma pessoa para responder, pode ser? Vou começar com os mais despachados, assim, que estão acostumados a falar aqui, para eles irem abrindo caminho para os outros, né? Então vamos lá, vou perguntar para a Bia. A Bia que gosta de falar muito, fala bem, né?
tem problema em falar, perguntar assim, Bia, a Paty falou na semana passada sobre alguns fundamentos da oração, e aí, em cima do que a Paty ensinou na semana passada, eu te pergunto, existe lugar certo para orar? Sim ou não? Segundo o que a Paty disse na semana passada, não. Ok. E pela tua concepção, existe lugar certo para orar? Sim ou não? Então, na minha concepção, eu acho que não específico dessa parte, entendeu? De ter um lugar específico, mas eu acho que a gente deve, assim, ter como se fosse um altar para o Senhor, sabe? Ter um lugar específico onde a gente se encontra com Ele e tem esse tipo de intimidade, entendeu? Na minha concepção, acho que a gente tem que levantar um altar ao Senhor. Ok. Você Tá entendeu? bom. Entendi. Entendi. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, né? Em cima do entendimento da Bia. Separar duas coisas, que é 1 Tessalonicenses 5,16, que é orar e sem cessar. Então, quando diz orar e sem cessar, diz que a nossa vida precisa ser feita em forma de oração, de forma ininterrupta, né? E aquilo que a Bia está trazendo de conceito aqui para nós, o conceito é aquilo que Jesus fala sobre entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter um lugar em secreto, um período, né, de devoção. Então, inclusive, quando nós passarmos, por exemplo, pela aula que vai falar sobre tipos de oração, nós vamos ver a oração devocional. A oração devocional, eu acredito que precise de um lugar um pouco mais reservado, um lugar onde nós possamos nos concentrar, possamos ter um tempo mais específico. Inclusive, eu posso indicar um livro para vocês, só que eu não vou achar ele aqui. Não, acho que, mas depois eu mando uma fotinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, já que eu estou no quarto. Semana eu consegui comprar minha prateleira e coloquei meus livros já em ordem. A parte de cima ali é só Bíblia. E aqui é os outros livrinhos aqui. E essa partezinha específica aqui é aqueles não lidos ainda, sabe que estão no plástico? Aquela coleção que a gente gosta de aumentar todo mês, assim. Eu sou um cara que gosta muito de aumentar a coleção de livros não lidos. Não sei se sou só eu, né? Mas tem um livro, se eu não me engano, é um livro antigo da Vanice Mil Homens, e ela fala sobre os tipos de oração. Então, uma vida de oração, ela não depende de um lugar específico mas um período de devoção, quando a Bia fala sobre esse levantar esse altar, esse período devocional, ele merece, não é nem que ele precise, ele merece um lugar específico para que nós possamos nos isolar do mundo para ter esse tempo devocional. Então, nós estamos aqui ainda falando de fundamentos, tá? Então, tá. Eu já. Esse trabalho da escola de oração vai ter que desmistificar um conceito de oração que a gente tem, né? Eu posso orar em qualquer lugar, eu posso orar em qualquer tempo, e existem períodos específicos que eu separo para, né? Jesus vivia uma vida de oração, só que ele normalmente separava todas as manhãs dele antes de fazer qualquer coisa para um período isolado e devocional, para um período em que ele ficasse a sós com o Senhor. Agora, eu pergunto outra coisa, deixa eu ver aqui para a Nath. Vou perguntar para a Nath. Existe uma forma certa de orar, uma forma certa de falar com Deus, uma forma certa de se dirigir a Deus? E aqui, vamos partir do pressuposto, Nath, que eu já sou um crente, já me converti há algum tempo, não sou um velho convertido, alguém aí, vamos dizer, eu tenho 6 a 8 meses de conversão, já aprendi alguns princípios, né? Já, por exemplo, já sei que eu preciso me dirigir ao Senhor com respeito, com temor, né? Então vamos pular essa parte sem dizer que o cara vai chegar de forma muito irreverente ou vai usar palavras inadequadas para falar com o Senhor. Digamos que eu já sou um crente, já estou em fase de amadurecimento e já entendi esse conceito. Existe uma forma certa de falar com o Senhor? Sim ou não? Não,
Porém, depende. Não, então, eu entendo que a gente tem que falar livremente como se fosse nosso melhor amigo, e é assim que eu oro, e foi isso que a Paty falou semana passada. Mas tem uma ordem de coisas aí que é interessante ir colocando, segundo o que foi a gente aprendeu semana passada e tal. Ordem de coisas. Seja um pouquinho mais específica para mim. Consegue, não? Tipo, apresentar um motivo de oração, em vez de falar só de mim, colocar outras pessoas, interceder por outras pessoas, Perfeito. pedir perdão por aquilo que nós estamos fazendo, adorar ao Senhor e fazendo assim uma coisa um tanto ordenada nesse sentido. Perfeito. Perfeito. Alguém me lembra aqui depois, ou se alguém puder, tiver no computador aí, joga no Google aí, disco de oração. Deve arrumar uma foto aí de um disco de oração. E aí joga no grupo lá da escola pra gente. O disco de oração é um formato, né? Um formato de oração em que a gente pode gastar 1 hora orando e esse disco vai dizer como é que a gente pode orar, né? 5 minutos por isso, 10 minutos por aquilo. É para te ajudar a guiar a oração, né? Às vezes a gente fica muito... um tempo de oração às vezes nos deixa um pouco sem assunto, né? A gente vai orando, daqui a pouco a gente não sabe mais pelo que orar. E um disco de oração ajuda numa oração guiada para que a gente consiga desenvolver mais tempo de oração, tá? Então, existe uma ordem, existe mais. Pastor? Esse? Esse aí, olha ali, ó. A Ana tem já impresso, já, ó. Colado na parede do quarto, já para guiar ali, ó. Muito bom, muito bom. Acharam aí? Alguém? Se não, depois eu jogo lá no grupo, só pra vocês não perderem. Aí, ó. O Davi colocou lá, né? Muito bom, Davi, muito obrigado. Coloquei. A gente tem ali 12 períodos de oração, né? Começando com louvor, começa no número 1, adoração, tal. Mas aqui eu vou ser repetitivo e talvez a gente vá voltar na mesma tecla. A gente vai voltar aqui de novo nos tipos de oração. De novo, a gente vai voltar num ponto que é os tipos de oração. É oração confessional, orando a palavra. Inclusive, a gente vai ter uma aula específica sobre orar a palavra. Não sei se vocês já aprenderam, ouviram falar de orar, de abrir em versículos específicos, de orar aquela palavra, invocando aquela palavra, tá? Então, podemos juntos chegar a um consenso que não existem as palavras certas para orar, porque eu posso orar de uma forma, a Nath ora de outra, a Lari de outra, a Gabriela de outra, a Lívia de outra, a Júlia de outra, a Bia de outra, e o Yuri ora com um outro no final, né? Então, podemos chegar a um consenso que não existem as palavras certas para orar? Eu posso expressar as palavras que eu tenho, o meu vocabulário? Sim ou não? Todo mundo concorda? Faz um joinha aí para mim. Quem Sim. não concorda, faz um contrário aí. Não sei se tem dedinho contrário, né? Se não concorda, abre o microfone e me diz por quê, mais fácil, né? E aí eu vou dar 2 exemplos históricos para vocês entenderem como Deus, como o Senhor respeita esse tipo de coisa para a gente entrar nesse contexto do versículo aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês a confusão que a gente pode gerar quando a gente não entende a Bíblia. Quando nós lemos, por exemplo, os originais das cartas de Paulo, Paulo era alguém estudado, aquilo que a Bíblia chama de letrado, né? Era alguém instruído, era alguém que foi discipulado por um dos maiores mestres de Jerusalém, que era Gamaliel. A Bíblia fala em Atos que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele tinha uma boa oratória, uma boa retórica, escrevia muito bem. Então, nós vemos as cartas de Paulo com uma ótima escrita, né? Uma fluência escrita muito boa. Nós vemos ele no Areópago, por exemplo, discursando entre os filósofos.
Então, discursar entre os filósofos do Areópago não era uma coisa para qualquer um. Então, Paulo era alguém inteligente. Por outro lado, os originais, os conteúdos originais do Apocalipse contêm erros sérios de ortografia e fluência. Porque Apocalipse foi escrito por João. João era alguém iletrado, alguém com muito menos estudo que Paulo. Então, veja, uma das maiores cartas que contém, das maiores cartas, quero dizer assim, com conteúdo de revelação tão incrível quanto o Apocalipse, né? Que contém uma bênção muito específica, que diz que quem guarda, abençoado é, o bendito é aquele que guarda os livros, guarda as palavras desse livro, contém erros sérios de ortografia. E esses erros de ortografia, errei. Esses erros de ortografia não invalidam o conteúdo profético e o conteúdo espiritual daquilo que contém Apocalipse. Pergunto para vocês, qual evangelho é mais espiritual, Mateus ou Lucas? Quem se arrisca a responder? Mateus? Qual evangelho é mais espiritual? O Gabriel abriu, eu não ouvi o que ele falou, Eu desculpa. acho que Mateus também, ele falou Mateus. Por quê? Porque Talvez eu acho que eu não quarto do... Pode. O do Gabriel tá cortando bastante, tá Eu, pipocando ali. eu acho que depende de quem recebe, na verdade. Ou seja, é como se falassem Depende para de quem públicos recebe. diferentes. Então, depende da sensibilidade de quem está recebendo. Não acho que necessariamente tem a ver com o livro. Tá, então vou fazer uma outra pergunta diferente. O que é mais espiritual? Levítico ou Apocalipse? E aí? Aí Foi depende difícil. do que o senhor pode estar delegando, o que seria espiritual aí. Espiritual é de Jesus, de espírito, de Deus, Para mim, Apocalipse é bem mais espiritual que Levítico, né? Se a gente É. estiver falando de revelação, Apocalipse. Mas Tá. aí você tem que saber de que ponto está declarando o que seria espiritual. Espiritual no sentido de busca, espiritual no sentido de revelação, Cara, espiritual... é assim, espiritual é aquilo que é espiritual, para mim, a definição de algo espiritual é aquilo que provém do Espírito de Deus. Ponto. Bom, aí agora você me complicou, porque em Levítico a gente vai estar tratando da lei, né? É a lei sendo descrita, é a lei do próprio Deus ali, e a outra também vem do próprio Deus, mas é uma revelação, né? Dada a João, né? É mesmo? Então vamos lá. Entre Deixa eu Lucas e Mateus é qual? Deixa eu escolher uma pessoa. Pode ser a Paola que abriu o microfone aqui. Paola, abre a tua Bíblia para mim no livro de 2 Timóteo. Peraí, tô abrindo. Tô operando. 2 Timóteo, capítulo 3. Sim. Leia para mim o versículo 16 e 17, por favor, Paola. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Agora eu queria perguntar para vocês assim, vocês me deixam um pouco preocupado quando dizem que um livro é mais espiritual que o outro, sendo que todos eles fazem parte do cânon bíblico. É impossível algo de dentro da Bíblia ser mais espiritual que outra, porque toda ela foi gerada pelo Espírito de Deus.
Quando nós olhamos para Mateus, Mateus conviveu diretamente com Jesus e traz um relato vívido daquilo que ele viu e ouviu. Quando você olha para o livro de Lucas, os primeiros versículos do livro de Lucas diz que Lucas faz uma pesquisa detalhada a respeito de tudo que ele ouviu falar. E não é porque ele traz uma pesquisa que deixa de ser espiritual. Ou que Levítico está trabalhando a lei e Apocalipse com a revelação, que um é mais espiritual que o outro, porque Bíblia é Bíblia. Do Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22 é Bíblia. Toda a Escritura. Toda a Escritura. E essa palavra no grego, toda, sabe o que significa? Toda. E não tem nada fora de toda. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero mostrar para vocês com isso? Não existe uma forma certa de se falar com Deus. Porque se nós entendemos que Deus é pessoal, eu posso orar a Deus com uma linguagem rebuscada e coloquial, sendo esse o meu jeito, não sendo nenhum jargão, né, religioso para isso. Porque tem gente que, abre parênteses aqui, tem gente que muda a voz e as palavras quando vai falar, né? O rapaz, ele prega a tauba na parede, pega o prego na partilheira e toma iogurte, né? Mas quando ele vai orar, ele diz, Senhor soberano e excelso Deus, magnânimo Senhor. Mano, é o cara que fala tauba. E agora ele tá com magnânimo e excelso. Talvez ele nem sabe o que seja excelso. Ele tá forçando um personagem religioso que ele não é. Ele tá forçando algo que não é natural dele. Então, eu posso usar a minha forma de falar com Deus, assim como aquele que tem que é muito menos letrado que eu, ou muito mais letrado que eu, vai poder falar com Deus à sua forma. Porque não existe a determinação do que é ser espiritual, é muito mais interna do que externa. É muito mais aquilo que eu entendo, aquilo que eu absorvo, do que a forma com que eu falo. Então, Lucas, e aí entenda que Atos também é uma extensão de Lucas, né? Lucas e Atos são uma sequência de narração de fatos, são tão inspirados quanto qualquer outro livro da Bíblia, e que vem de uma pesquisa exaustiva do médico Lucas para expor todos os fatos ao qual ele ouviu falar de Jesus. E essa inspiração, né, para uma pesquisa é tão importante quanto uma inspiração para uma revelação propriamente dita. Quantas coisas eu cresci no Senhor exaustivamente pesquisando e estudando? E quantas outras eu estava em qualquer outro momento da minha vida e o Espírito revelava assim para mim, sem muita força. Então, pesquisar, estudar é tão de Deus quanto ter uma revelação qualquer. Entenda. Agora, o que eu quero que você, com isso, eu quero que você entenda. Primeiro, que não existe uma forma certa de se comunicar com Deus, desde que essa forma, essa oração, esse anseio, brote de fato de alguém desejoso, de alguém ansioso, de alguém que tem ânsia pela presença de Deus, né? Porque senão viram as nossas orações as orações aquelas que a gente faz assim, né? Para comida, por exemplo. A oração para comida é oração decorada. Normalmente a gente faz tudo igual e a gente quer comer de uma vez, né? A oração, quando a gente vai fazer para agradecer um alimento, não é a oração de quem está desesperado pela presença de Deus.
de quem tem fome da presença de Deus. Não, de quem está desesperado para comer aquilo que está na mesa e faz uma oração rápida, né? Então, e não significa que o Senhor não recebe essa oração nossa de gratidão ali por um momento simples que nós temos. Então, eu quero que você pense no seguinte: se não existe forma certa de se comunicar com Deus, agora eu quero que vocês pensem no seguinte quadro, tá? Pensem no seguinte quadro. Sou eu, um novo convertido, que vem até vocês desabafar com vocês, abrir o coração com vocês. Por quê? Vou chegar assim, ó, imagina que eu tô chegando aqui para conversar com vocês, assim, nós estamos conversando ali, começo de culto, final de culto, não sei. Rapaz, eu tô orando tanto, eu queria tanto uma coisa aqui, eu tô orando para Deus e Deus não me responde de jeito nenhum. Já tem mais de mês que eu tenho orado, tenho pedido para o Senhor, tenho clamado e Deus não me responde. Aí você vai pensar um pouco, vai me olhar, e aí você vai me responder o seguinte: a Bíblia diz para a gente, nada tende porque não pedis. Mas já que você está pedindo, a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí esse cara estava na escola de oração, ouviu a primeira aula da Paty, e a Paty ensinou que não tem uma forma certa de orar. E aí agora vocês estão dizendo que ele está pedindo mal. E aí eu tô ilustrando aqui um caso verídico, tá? Verídico. E aí o cara só largou isso no peito do cara, dizendo assim: nada tendes porque não pedis. Mas já que você está pedindo e não está recebendo, aí eu aplico outra parte do versículo. Você não está recebendo porque está pedindo mal. Tá, e como que se pede? Se pede com mais fé. Tá, peraí. Mas como é que tu sabe que eu não tô tendo fé para pedir? Não, porque se tu não tá recebendo, é porque tu não tem fé o suficiente para isso. Tá? Como eu disse, estou ilustrando um caso verdadeiro. Aí a pessoa ouve falar na igreja que quando a gente está ministrando, né? Irmão, ore aí, orar é falar com Deus, é expressar o seu coração, é abrir o seu coração, é falar com Deus. E o cara vem assim e diz assim: é mentira. Sabe por que que isso é mentira? Porque faz um tempão que eu estou orando, Deus não me responde, e a pessoa diz que eu não sei orar. Então não é de qualquer jeito que se ora, não é com qualquer palavra que se ora. Esse cara começou a se frustrar na fé dele. Porque um dizia que ele estava pedindo mal e o outro dizia que ele não tinha fé o suficiente para pedir. Um dizia que ele pedia mal, e o líder de célula aí, viu? Líder de célula, dizendo para ele. Um dizia: tu não tá tendo nada porque tu tá pedindo mal. E outro dizendo: olha, se tu tá pedindo, tu não tá pedindo com fé o suficiente. Ele disse assim: cara, como é que eu posso medir a fé da pessoa? É difícil ter um medidor de fé, né? Cara, é muito complicado. Muito complicado. Ter um medidor de fé. Vem cá, ora aí para eu ver se você tem fé ou não tem. Ora aí para eu ver se você sabe orar ou se você não sabe. O que aconteceu com esse novo convertido? Ele começou a se frustrar na fé, começou a desviar, a deixar de frequentar a igreja, porque, cara, se Deus não me ouve, eu não tenho fé suficiente, por que eu vou ficar aqui dentro? Então, eu vou deixar para quem já é mais antigo, para quem tem mais fé que eu não tenho fé o suficiente para frequentar a igreja. Porque a gente ficou só nos ensinamentos, a gente pegou metade da palavra, nós pegamos conceitos vagos e não ensinamos para essa pessoa o que de fato quer dizer oração. Por que ela não está recebendo? Por que ela não está entendendo? Está ficando claro para vocês a história que eu estou contando? Vocês estão entendendo a história? Sim ou não? Maravilha. E muitos de nós
falaríamos alguma coisa muito parecida com essa. E aqui eu estou dizendo, gente, que esses líderes de célula não são pessoas com má intenção. São pessoas maravilhosas que amam de fato Jesus e que querem muito que as pessoas cresçam na fé. Só que eles não sabiam como ensinar isso. E ao invés de ensinar, e aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre a palavra. Como é que é aquela palavra quando a gente vai ser corrigido na igreja? Exortação. Quero falar sobre a palavra exortação. Você já ouviu falar da palavra exortação? A grande probabilidade de você ter aprendido a palavra exortação errado. Se você aprendeu certo, você veio de uma boa igreja. Ou você estudou Bíblia, né? Porque a palavra exortação não tem a ver com chamar a atenção de alguém. A palavra exortação tem muito mais a ver com gerar ânimo no coração de uma pessoa do que chamar a atenção daquela pessoa. Quando eu lhe exorto, eu estou lhe corrigindo e gerando um estímulo para o crescimento na sua fé. Quando eu só chamo a sua atenção, é outra coisa. No Rio Grande do Sul a gente diz que é dar mijada. No Rio Grande do Sul a gente usa esse termo aí. Olha lá, o pastor está dando uma mijada no irmão. Ei, que nojo. Mas é muito claro, para quem é do Rio Grande do Sul, que dar uma mijada é chamar a atenção. É só chamar. Só dar uma berrada com fulano ali e tal. Exortação tem a ver com estimular a pessoa a partir de uma correção. É corrigir e apontar um caminho correto para que ela possa trilhar aquilo que ela precisava fazer e estava fazendo errado. Então, essas pessoas não sabiam exortar. Elas corrigiram sem dar um caminho correto. Tá bom. Se eu estou pedindo mal, me ensina como pedir certo, então. Se eu não tenho fé, ajuda a edificar a minha fé, me ajuda a aumentar a minha fé. Aí eu lembro que a pessoa respondeu assim, ó. Não, mas você pode aumentar a sua fé orando. Mas que jeito? Se eu estou pedindo e não estou recebendo, quem me garante que se eu vou orar agora pedindo fé, eu vou receber? Olha o bolo e a confusão que a gente gerou na cabeça de um novo convertido aqui. De alguém que está chegando agora na igreja. Tá fazendo sentido isso aqui que eu estou falando para vocês? Cá entre nós, vocês também não se sentiriam confusos? Talvez até estejam nesse momento sendo crente velho. E agora, o que eu faço? Aí, o problema chegou na minha mão. Né? Lá em Porto Alegre, eu tinha a nossa célula. Normalmente, a nossa célula lá era só os problemáticos. Né? Uma pessoa aparecia na minha célula dizendo que o pastor mandou ela para minha célula, disse era porque era BO. Né? Nunca me mandou um líder pronto, bonitinho, para multiplicar, para ajudar, não. Só os. E a gente abriu, acho que umas 20 células a partir da nossa, lá em 4, 5 anos, e 2 igrejas. Tudo a partir da nossa célula. A gente gerou pastor, gerou igreja. E vamos lá, manda os ferrados aí, que aqui é a caverna de Adulão, que a gente vai gerar gente boa. Viu por que Jesus trouxe você para andar perto de mim? Porque ele traz os ferrados assim para a gente abençoar você. Viu? A Bia não recebeu ali, ó. Aí o problema. Aí, ó. Aí, entendeu, Vitor? Tudo faz sentido agora, viu? Aí o problema chegou na minha mão. Aí a pessoa chegou com o coração dilacerado, destruído, achando que ela não tinha fé, que Jesus não ouvia ela. E aí eu sentei com ela e comecei a conversar. Aí ela assim, tá, mas me explica a situação. Aí ela me disse assim, pastor, as pessoas estão dizendo para mim que eu não recebo as coisas porque eu estou pedindo mal. Assim, como assim pedindo mal? Que eu não sei falar com Deus. Eu disse, meu irmão, aí abri a Bíblia para ele. Eu disse, olha só, primeiro vamos tirar esse conceito errado da sua cabeça.
tá? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim: de onde vêm as vossas guerras e pelejas? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nós, os vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos. Nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, olha só, primeira coisa que você precisa aprender, por exemplo, quando a gente vai fazer uma exegese, quando a gente vai interpretar um texto, a gente precisa entender qual é o contexto imediato ao qual ele está se referindo. Esse contexto não fala sobre oração. Ele cita a oração, mas ele não fala sobre oração. Ele fala sobre. Alguém pode me dizer aí? Sobre as paixões, os próprios prazeres. Como é que é o nome disso? Vamos, vem. Me dá o nome do pecado aí. Pecado tem nome, tem Ganância? CPF. Oi? Ganância? Cobiça? Ganância, cobiça. Egocentrismo, não sei se seria. Não sei. Eu poderia usar qualquer uma dessas palavras. O contexto aqui não fala sobre oração. Fala sobre ganância. De ter para si. De ter para gastar comigo. De ter para fazer inveja com outras pessoas. E ele cita a oração, que a oração não é respondida quando não é feita com humildade. Ele cita a oração, que a oração não é nem ouvida quando ela é solicitada apenas para benefício próprio. Eu disse para ele assim, cara, então a primeira coisa que eu preciso te ajudar aqui a desmistificar isso na tua cabeça é que o problema não é a forma que tu fala. Talvez seja a intenção do teu coração ao orar. O problema não é se tu fala a palavra A, a palavra B ou a palavra C, mas é de onde brotam essas palavras. É qual a intenção das quais essas palavras brotam. Talvez no momento que tu me falar um pouquinho mais a respeito daquilo que tu tem pedido ao Senhor, eu possa te ajudar a ir mais fundo nesse problema. Mas a grande probabilidade daquilo que nós estamos falando, aquilo que tu tem pedido ao Senhor, ou tu tá buscando apenas em benefício próprio, ou tu tá buscando no tempo errado e tu ainda não tem a maturidade para usufruir daquilo que tu tá pedindo. E aí, se Deus te der, isso vai virar uma fonte de cobiça, isso vai virar uma fonte de egocentrismo. E não é o tempo certo para que tu receba isso. E Deus está te preparando. Aí, cara, quando eu falei isso, em 5 minutos de conversa, o cara fez assim, caraca, agora faz sentido. Ele não me contou o que era, porque não precisou. Apenas o entendimento a respeito de Tiago capítulo 4 fez com que ele entendesse que a oração dele estava com sentido errado. E esse cara estava sendo, ele estava sendo, entre aspas aqui, gente, entenda que o coração das pessoas que conversaram com ele era um coração maravilhoso. Maravilhoso, não tem dúvida nenhuma do coração das pessoas que conversaram com ele. Só que elas estavam equivocadas no entendimento a respeito da palavra. Essas pessoas extremamente bem intencionadas estavam, entre aspas, expulsando uma pessoa da igreja. Estavam minando a fé dessa pessoa. Porque não sabiam trabalhar o contexto bíblico daquilo que a pessoa estava pedindo. Sabe, a gente normalmente é muito pronto para falar. Só que existe uma máxima, né, que se usa muito no comércio, principalmente, que nós precisamos entender para atender. Quando você está conversando com uma pessoa, quando você está fazendo um aconselhamento, não seja precipitado em dar conselhos. Não seja precipitado em usar versículos. Entenda.
Depois que você entender, então atenda. Por muitas vezes, os nossos aconselhamentos que nós fazemos, os aconselhamentos pastorais que a gente faz, eles são muito mais regados a tempo de ouvir do que de falar. Porque a gente precisa entender com profundidade aquilo que a pessoa está passando. Então, veja, em 5 minutos de conversa, eu edifiquei a fé dele. Eu resolvi um problema de que estava tirando. Por quê? Por que estava tirando ele da presença do Senhor? Por que estava tirando? Porque ele se sentia incapacitado. Ele sentia que Deus não o ouvia, que ele era o pior dos pecadores, que ele não tinha fé nenhuma. E como é que ele ia continuar na igreja sem fé nenhuma? Até porque daí outra pessoa piorou a situação, que disse que se ele não tinha fé para receber, era muito pior, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele disse, caraca, eu nem agradar a Deus eu estou conseguindo porque eu não tenho fé. Veja, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Pode ser no final? Pode ser. Anota, então, daí eu abro 5 minutinhos no final para a gente falar, porque pode ser que eu fale a respeito das dúvidas e elas fiquem claras ao longo da fala, tá? Tá. Mas anota que eu vou cobrar. Eu sei que tem o Yuri e agora tem a Paola, tá? Então, entenda, né, que às vezes uma palavra mal colocada, né, um entendimento errado a respeito de um contexto, pode gerar sérias consequências na vida das pessoas. A forma com que você conduz uma palavra, um aconselhamento, pode trazer malefícios. Por quê? Hebreus 4:12 diz que a palavra é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrante até juntas e medula, ao ponto de dividir alma e espírito. A palavra que nós usamos é uma arma. Jesus é retratado no Apocalipse como alguém a qual saiu uma espada afiada da sua boca. A palavra de Jesus julgará as nações. Então, você precisa trabalhar um pouco melhor esse contexto, por exemplo, quando você fala sobre oração. Quando nós temos uma oração não respondida, uma oração não atendida, uma oração... e aí, o que nós precisamos analisar nesses contextos? Você se permitir ter o seu coração sondado pelo Espírito. Permitir que o Espírito traga de fato à tona as intenções do seu coração em cada um dos seus pedidos. Por exemplo, aqui, quem nunca orou para ser rico? Quem nunca orou para ter muito dinheiro? Quem nunca orou para ter uma grana boa? E como seríamos a partir dessa conta bancária muito abastada? E ser ruim demais é avareza, e ser bom demais pode atrapalhar o processo daquilo que Deus está fazendo na vida de pessoas. Eu acho que é muito difícil ser rico, ao ponto de Jesus dizer que para um rico é impossível herdar o reino de Deus se não for pela obra do Senhor, né? Mais rico que um camelo passa pelo fundo da agulha, aquela coisa toda e tal. Então, né? Será que a gente tem sabedoria para ter milhões e milhões à nossa disposição? Será que nós temos poder de administração suficiente para honrar milhões que o Senhor vai colocar nas nossas mãos? Será que nós não cometemos o risco de ser um jovem rico que teria problema em vender todos os seus bens e seguir Jesus, caso Jesus nos desse eles? Você já parou para pensar, por exemplo, que o jovem rico não tem nem o nome dele retratado na Bíblia, que ele poderia ser um dos discípulos, caso ele tivesse ouvido? Nós o conhecemos só como jovem rico, porque aquilo que ele possuía não o permitiu de seguir Jesus de perto. Porque a palavra de Jesus foi: vende tudo que tu tem e me segue. Ele não pôde seguir Jesus, porque para ele o que ele tinha era mais importante que seguir Jesus. Ele poderia ter sido conhecido como o fulano, não sei qual era o nome dele, um dos discípulos, alguém que estava do lado de Jesus, alguém que poderia escrever um dos evangelhos. E ele é só jovem rico. Só.
E a lembrança que nós temos dele não é das melhores do mundo. Porque por mais que ele dissesse que guardava os mandamentos, foi mais importante os bens. Então, nós temos maturidade suficiente para administrar o que o Senhor está nos dando, ou nós estamos pedindo para a nossa ganância, para o nosso próprio bem, para o nosso deleite, só para fazer bem ao nosso ego, só para fazer bem aquilo que nós temos. Sabe, enquanto falamos de oração, aqui eu usei o exemplo do novo convertido para falar para vocês, mas são coisas que nós não nos damos conta, que nós não entendemos, que nós às vezes deixamos passar batido, porque estamos orando e não permitindo que o Espírito sonde o nosso coração para ver se de fato aquilo que nós estamos orando vai de acordo com aquilo que Deus quer. Quer ver? Olha só, cara, como tem coisas que são delicadas quando a gente fala de fundamentos da oração. Abre a tua Bíblia comigo aí no livro de 1 Pedro. Abriu aí? 1 Pedro, essa vai especificamente para os homens. A gente tem menos homens do que mulheres, mas para você entender, por exemplo, coisas que interrompem o seu fluxo de oração. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas. E aí os versículos anteriores falam da esposa, né? Com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o entendimento que Pedro traz aqui, olhando os versículos anteriores, né? Ganha tempo, não vou ler todos os versículos anteriores, é que uma vida em desacordo com a palavra, principalmente no trato familiar, interrompe as nossas orações. E aí você vai aconselhar uma família, conversar com uma família que está passando por sérias dificuldades, por sérios problemas. E aí o cara é extremamente estúpido com a esposa, com a família, com a casa dele. Ele é um ogrinho, né? Ele é um animal vestido, ele não respeita a sua esposa. Olha, a Bíblia tem uma instrução clara e específica para que haja um respeito pela mulher, tratando ela como vaso mais fraco. Efésios vai dizer que nós, homens, precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Pergunto para vocês, como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por Pegou ela. por ela. Morrendo por ela. Então, eu tenho o dever de morrer pela minha esposa. E aí, segue o texto dizendo que as mulheres sejam submissas aos nossos maridos, submissas aos nossos maridos. Aí eu pergunto, existe dificuldade de ser submissa a quem está disposto a morrer por você? Só que daí os maridos estão cobrando submissão e não são capazes nem de abrir a porta do carro. Imagina morrer por ela. Aí agora tem marido que se faz quase de capacho e a mulher pisa por cima dele. Ele está dando a vida dele por ela e ela não é capaz de ser submissa ao propósito e à missão dele. Tá vendo que o trato familiar, a vida vai falar muito mais alto que aquilo que você fala? A sua vida, o seu comportamento vai falar mais alto que a sua própria oração. Porque em 1 Pedro 3,7, o cara está maltratando a esposa. Ele pode orar, ele pode berrar, ele pode orar com as palavras mais bonitas possíveis. O que vai acontecer? A oração dele, né, não vai passar de barulho, de palavra.
Então, aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Aquilo que nós fazemos grita tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Aquilo que nós fazemos grita tão alto que Deus não é capaz de ouvir as nossas orações. Porque a vida está em completo desalinhamento com a palavra. E a gente acha que Deus vai fornecer absolutamente tudo que a gente quer, como um delivery, como um Rappi, como um fast food, em qual eu peço numa cabine, pago na outra e recebo na outra. Não, não vai ser assim. Não vai funcionar assim. Eu ouso dizer, agora vocês vão, vai dar briga comigo aqui, quer ver? Eu adoro brigar com aluno. Deixa eu achar aqui. Aqui. Eu ouso dizer que Deus não precisa nem da sua fé para fazer um milagre. Sim, concordam, mas cadê o texto que prova isso? Não adianta me dizer sem texto. Eu dei texto para vocês aqui. De tudo que eu falei, eu dei texto. Me deem um texto do qual Jesus não precisou, ou Deus não precisou da fé da pessoa para realizar o milagre. Alguém aí? Estamos em 33 pessoas. Eu não sei se esse seria um exemplo, mas quando Jesus pergunta para o paralítico lá no tanque de Betesda se ele queria ser curado, ele não responde que ele quer ser curado. Ele fala que não tem ninguém para levar ele para o tanque, mesmo assim Jesus cura. Precisa ler o texto para ver o que Jesus diz. Qual é o texto do tanque de Betesda? Ai, de cabeça eu não sei, vou buscar. Mas e a criação do mundo? Porque ali não havia ninguém, só havia Deus, e foi da vontade dele fazer acontecer. E que para a gente aqui, tudo que foi criado, na nossa ótica, seria quase um milagre, digamos assim, entendeu? E aí É uma boa, mas eu fala queria porque É uma boa, mas eu queria um personagem envolvido para ficar mais claro. Eu falaria a morte de Lázaro, por exemplo. Lázaro estava morto. E Jesus ressuscitou ele sem precisar da própria fé dele. Uhum. Para mim, pode ser uma opção, sei lá. Bom, eu acho que aceitaria o exemplo aqui de Lázaro, aceitaria o exemplo do tanque de Betesda, porque João 5, versículo 6, assim, Jesus vendo deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, que ficação? O enfermo respondeu, Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. E Jesus adorava curar no sábado só para brigar com os religiosos, né? Só para arrumar treta. Eu vou dar um outro exemplo que fica que a pessoa duvida do poder de Deus e mesmo assim o milagre acontece. De forma declarada ela duvida. Lucas capítulo 1, Zacarias duvida do anjo. E mesmo assim a mulher dele engravida. Lucas capítulo 1, verso 11. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha só, o cara estava orando. O cara estava orando. Ele não acreditava naquilo que ele orava. Ou a gente tem tanta fé para orar, e às vezes quando as coisas chegam, a gente não tem fé para acreditar que chegou. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e porás o nome dele de João. E terás prazer e alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. E dirá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos,
com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis isto? Porque eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Meu, olha só. O problema não é como sabereis disso. O problema é depois. Por quê? Porque Maria, quando recebe a visita do anjo, Maria pergunta: Como isso há de acontecer? E o anjo responde para ela: Descerá sobre ti o poder do Altíssimo, ele te envolverá, tarará, tarará, tarará. Ela não questiona a forma ou o método, ela apenas pergunta como, para que ela possa ter um comportamento em alinhamento com aquilo que Deus fala. Aqui, Zacarias, como saberei disso? E ele complementa e dá desculpas para que o milagre não aconteça. Ele gera dúvida no milagre que está chegando. Pois eu já sou velho, a minha mulher é avançada em idade. Cara, o cara está falando com um anjo dentro do tabernáculo, ao lado do altar de incenso. E o anjo está respondendo algo que ele estava orando. Vocês têm a capacidade, eu não sei se vocês conseguem, mas eu sou meio visual, eu fico imaginando a cena. O que passa na cabeça do cara, né? Ali dava um meme. Você já olhou para uma pessoa e pensou, o que passa na cabeça dela? Mano, o que passa na cabeça desse cara que estava orando, buscando um milagre? Um anjo desce dentro do tabernáculo, lá do altar de incenso, anuncia para ele, revela a oração dele e diz que vai conceder. Eu fico imaginando o que passa na cabeça do anjo, né? Tipo, olhando para esse ser assim, cara. Tu tá de sacanagem comigo? Se for, imagina um anjo carioca, Zaqueu. Tu tá de sacanagem comigo, malandro? Tu tá de caô pra cima de mim? Cara, olha o que o anjo fala. E respondeu o anjo e disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar e dar-te essas alegres novas. Meu, Gabriel aparece 3 vezes na Bíblia. 2 dessas numa sequência aqui muito rápida, que é anunciando a Zacarias e anunciando a Maria. Nós estamos falando aqui num contexto de angelologia, né, que se estuda a posição, o discernimento, o entendimento sobre os anjos, alguém de altíssima posição dentro de uma hierarquia angelical, que aparece 3 vezes e uma delas é duvidado. Aí eu pergunto para vocês, Zacarias estava orando, sim ou não? É como se a gente estivesse no culto, vocês respondem sim. Zacarias estava orando, sim ou não? Sim. Sim. Zacarias teve resposta dos céus, sim ou não? Sim. Sim. Zacarias acreditou? Não. Não. Ele não acreditou. Mas o milagre aconteceu? Sim. Sim. Por vezes, Deus não precisa nem da nossa fé. Pode falar, Luiz. É só para falar o sim. Ah, tá. Por vezes, Deus não precisa nem da nossa fé para executar o milagre. Ele simplesmente decide fazer e faz. Então, veja, a oração vai alinhar o nosso coração com o coração de Deus. A oração vai alinhar, talvez até esse momento, Zacarias não tinha sido respondido porque queria um filho só para ele. E Deus queria dar um filho para ele, para que esse filho fosse devolvido ao Senhor. Ao exemplo de Ana com Samuel. Ana era estéril. E aí, o momento que ela chega diante do altar e ora, né? Inclusive, o profeta acha que ela está bêbada diante do altar e ela faz um voto com Deus: Senhor, se você me der um filho, eu te devolvo, ele é todo teu. Quando ela entende que a resposta de oração é para o propósito de Deus, as coisas acontecem. Aí volta para Tiago. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por quê? Para gastar em vossos próprios deleites.
a grande probabilidade de, nesse momento, apesar da dúvida, o coração de Zacarias estar alinhado com o coração de Deus. A grande probabilidade de, apesar do choro e da dificuldade de Ana, o coração dela estar alinhado com o coração de Deus. E ela, de fato, fazer aquilo que ela está votando ao Senhor. Tanto que faz e entrega Samuel na casa de Deus. Samuel passa a crescer junto com o profeta, se torna quem de fato foi, figura extremamente relevante do Antigo Testamento, porque a resposta da nossa oração é para o cumprimento do propósito de Deus, não para o nosso próprio bem. Falei para vocês domingo, quando eu falei sobre orações perigosas. Tem oração que nos tiram da cadeia e tem oração que nos levam para a cadeia. Pedro foi liberto da prisão por causa da oração. Daniel entrou na cova do leão por causa da oração. Então, quando a gente vai orar, existe uma importância absurda de pedirmos para o Espírito sondar o nosso coração. De pedirmos para o Senhor olhar para o nosso coração. Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. Senhor, olha para o meu coração, ver se de fato eu estou alinhado com a tua vontade. Senhor, eu quero isso, eu gostaria muito de receber isso. Mas, Senhor, com tudo que seja a tua vontade, mais importante do que receber isso que eu estou te pedindo é estar alinhado com o teu propósito, estar alinhado com a tua palavra, estar alinhado com a tua vontade. Isso é mais importante. Então, quando nós formos instruir alguém sobre oração, existe uma importância de nós falarmos os textos completos, por exemplo. Não é porque ela não sabe falar. Não é porque ela usa as palavras erradas. É porque talvez o coração dela não esteja alinhado, o coração dela esteja cheio de vontade de se satisfazer as suas próprias vontades apenas. Entende? A importância de alinhar o nosso coração na oração. Senhor, permita que a nossa igreja cresça. O Senhor vai sondar meu coração. Para quê? Para que daqui a um tempo tu possa dizer que tem a maior igreja da cidade? A igreja mais bonita? A igreja com a maior quantidade de pessoas? A igreja mais rica? Não, eu não vou te dar isso, não. Não vou te entregar algo, não vou entregar algo na tua mão que seja apenas para teu benefício. Senhor, permite que eu seja pastor de uma igreja grande, que possa servir a cidade, que salve muita gente, que abençoe gerações aqui, Jesus, nessa cidade. Que eu possa ver os nossos filhos e os nossos netos congregando nessa igreja e sendo de fato relevante nesse lugar, abençoando isso aqui. Alinhe seu coração. Peça para o Espírito sondar o seu coração. Ensine as pessoas da forma certa. Gente, Jesus respeitava tanto a fé das pessoas, ele cavava a fé no coração das pessoas. Ele cavava a fé. Em vários momentos, Jesus pergunta para as pessoas o que elas querem. Mano, o cego, o que ele quer? Ah, um cão guia. Eu sou cego. O que queres que eu te faça? Puxa, eu ouvi falar do amuleto 2.0 eletrônica aí, top pra caramba. Dá uma muleta nova para mim. É meio óbvio o que o cara queria. E Jesus cava essa fé no coração dele. Sabe, Jesus respeitava a fé das pessoas. E às vezes a gente é muito espiritual que a gente não consegue respeitar a fé, por exemplo, de um novo convertido. Ah, eu tô orando e não consigo, e Deus não me responde. Ah, mas tu tá orando mal, tu não tem fé suficiente.
Eu acabo com a vida espiritual do cara. Enquanto Jesus está querendo cavar fé no coração dele, eu estou acabando com a vida espiritual dele. Ele disse, não, cara, vamos entender, pode ser que tenha algumas coisas, mas vamos orar junto, vamos continuar batendo nessa porta, vamos pedir para Deus alinhar o teu coração com a vontade dele. Eu quero orar junto contigo. Entende? Então, os fundamentos da oração baseiam em o fundamento da oração vai basear em um coração limpo, em um coração transparente. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará mais perto de Deus? Quem terá suas orações ouvidas? Salmo 24, versículo 3 e 4 vai falar isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Então, fundamentos da oração. Como a Paty falou na semana passada, sobre orar, sobre buscar, sobre... E a minha palavra para vocês essa semana seria trazer o entendimento de vocês. Que existe uma necessidade de alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. A oração vai alinhar isso. E orações não respondidas podem ser maus hábitos, podem ser maus tratos, podem ser coração desalinhado, pode ser arrogância, pode ser soberba, pode ser um tanto de coisa. Ou pode ser apenas imaturidade. Pode ser apenas a coisa certa no tempo errado. E a coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Né? Um bom exemplo para encerrar, quando a gente fala de coisa certa no tempo errado, quando a gente fala, por exemplo, num contexto sexual. O sexo foi criado por Deus, é bênção de Deus para a vida do casal. No tempo errado, ele se torna um grande problema. Ele se torna pecado, ele se torna maldição na vida da pessoa. Por quê? Porque ela está fora da aliança do casamento. Então, aquilo que é bênção, né? Aquilo que é de Deus, no tempo errado, se torna coisa errada. Dúvidas? Cadê o pessoal que tinha levantado a mão aí? Deixa eu começar pelo Yuri. Ainda tem dúvida, Yuri? Ainda tem algum... Não, na verdade, na verdade já passou já. Na verdade, eu queria só, só para entender aqui, compreender. Quando o senhor falou que né, não tem na Bíblia que Jesus não faz milagre sem a fé da pessoa, o senhor está afirmando ou está gerando um debate? Só para entender, porque tem coisa que às vezes me gera esse tipo de dúvida. O senhor está afirmando ou que não existe ou que pode existir? Eu gerei um debate e provei biblicamente para vocês que Deus não precisa necessariamente da minha fé para executar um milagre. Não, boa. Não é isso. Beleza. Maravilha. Depois a Paola, acho que tinha levantado a mão, né, na sequência. Sim, pastor, só que já respondeu, já. Já respondi, já? Já. Bueno. Obrigada. Larissa. Eu tenho duas perguntas, mas que, na verdade, elas meio que se entrelaçam. E talvez eu também saiba a resposta, mas às vezes eu fico um pouco... Eu queria entender, ali no momento da oração, qual seria o limite entre um voto e uma barganha? Vou te dar um exemplo, até trazendo para esse contexto de quando a gente está orando por prosperidade ou orando por dinheiro. Como a gente conseguir fazer essa oração, ainda sendo de uma forma humilde, fazendo talvez um voto, mas sem ser uma barganha, e ao mesmo tempo tendo ali uma perspectiva de filho, de que tem várias coisas que a gente pode acessar, entendeu? E que às vezes a gente acha que a gente não pode acessar. Então, assim, eu tenho um pouco essa dúvida. É isso. Talvez, assim, de bate-pronto, eu não conseguiria sacar um texto muito específico a explicar, porque eu gosto muito de explicar a partir do texto, né? Pegar um texto e explicar a partir do texto, porque fica claro, né? Como diria um bom assembleiano, não fica só nas minhas palavras.
fica na palavra de Deus, né? Mas eu assim, para responder a dúvida, eu colocaria aqui a presença do Espírito e que o Espírito nos conduz a um claro entendimento, porque a principal função do Espírito é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós estamos barganhando com Deus, nós estamos entrando em pecado, né? Nós estamos tentando Deus em alguma coisa, nós estamos dizendo, né, quase afirmando que ele não é poderoso o suficiente, que eu preciso fazer alguma coisa para que ele me dê aquilo que ele quer. E a única forma da gente conseguir ter com clareza isso, não tem outro caminho, dentro do meu entendimento, senão pela ação do Espírito sondando o nosso coração, nos conduzindo a esse entendimento, né? E é por isso que eu citei esse tempo, a importância do tempo de pedir para que o Espírito sonde os nossos pedidos, sonde os nossos corações. Uma coisa também que é um princípio prático, né, que a gente pode usufruir desse princípio prático, é um princípio até de economia que às vezes a gente usa. Se nós conseguimos ficar um determinado tempo sem aquilo que eu quero tanto, é porque eu realmente não preciso tanto daquilo, né? Por exemplo, eu quero muito comprar uma televisão nova, né? Eu posso ficar um mês sem uma televisão nova? Posso. Então quer dizer que eu realmente não preciso de uma televisão nova. Quando a gente começa a sondar esses nossos pedidos, e aí eu sugiro, em algum momento nós vamos falar para vocês, por exemplo, sobre um caderno de oração. Fazer um diário de oração, um caderno de oração, contribui muito para a nossa vida de oração. Por quê? Daqui a pouco a gente está anotando ali os nossos pedidos, a nossa vida devocional, a nossa oração diária, e a gente vai se tocar que nós estamos vivendo coisas que orávamos há muito tempo, e aí temos a possibilidade de agradecer ao Senhor, e outras que a gente até esqueceu e nem está pedindo mais. E disse, cara, nem precisava disso aqui, ó. Olha só, passou. Então, assim, de forma prática, na vida espiritual, eu entendo que é o Espírito que nos conduz a esse entendimento. Porque nem eu e nem mais ninguém vai poder chegar para a Larissa e afirmar para ela assim, mas isso aqui é uma barganha. Não, porque eu não conheço teu coração. Eu não sou capaz de enxergar a intenção do seu coração. Eu não sou capaz de ver o que realmente é lá dentro. Porque nós somos ótimos atores. Nós somos ótimos atores, inclusive, às vezes, enganando nós mesmos. Nós os enganamos com a nossa própria atuação, muitas vezes diante da oração. E a gente se engana com isso. E quem nos conduz a essa verdade? Jesus vai dizer que o Espírito nos conduzirá. Ele diz que quando o Espírito vier, ele nos conduzirá a toda a verdade. O Espírito veio. Esse Espírito nos conduz a essa verdade. Essa ação, essa vida diária com o Espírito, eu acredito que vai ajudar muito e vai ajudar a dar esse norte. O que é barganha e o que não é? Sondar. O Espírito Santo vai levar isso no teu coração e dizer assim, cara, realmente é isso que é assim que faz, é isso que Deus quer, né? Então, como eu disse, não teria um texto, mas eu resumiria dessa forma. Assim, a ação do Espírito vai poder sondar aquilo que a gente está pedindo. Quem mais levantou a mão ali depois? A Bruna primeiro, eu acho, né? Mas a Bruna escreveu que ela tá sem microfone aí. Ela colocou aí. Deixa eu abrir aqui o chat, então, peraí. Vamos ver o chat. Bruna, Bruna. O que dizer a esse irmão que foi ferido pelos líderes e afirmaram que ele não tinha fé ou ele pediu mal? Como reverter um contexto desse? Pedido de perdão e amor é o único caminho. Não tem outro, né? É pedir perdão para ele pelo erro da igreja. Eu, na figura de pastor ali, não era o pastor da igreja, mas era um dos pastores auxiliares. Nessa conversa, eu tive que pedir perdão para ele. Assim, cara, perdão por essa falta de entendimento, por essa falta de clareza e tal. Graças a Deus que eu consegui resolver. E o amor, caminhar do lado dele, trazer os líderes também para uma correção, né? Como eu disse, são pessoas que amam Jesus de verdade, trazer eles para correção, fazer com que eles entendam que aquilo que eles falaram, o que gerou, né? Para que eles possam, inclusive, mudar
o seu comportamento nos próximos momentos. Não tem outro caminho. Eu, na verdade, ele não precisei explicar, porque quando eu disse, né, quando eu li o texto dizendo que era para gastar nos seus próprios deleites, ele caiu em si. E ele nem me falou o que ele estava orando. Até hoje eu não sei qual foi a oração dele, o que Deus não respondeu. Mas quando eu, quando eu li o texto e expliquei o texto, ele caiu na real. Então, eu acredito que a palavra e o próprio Espírito convenceu ele disso. Senão, de novo, cairia num bom tempo de aconselhamento, de entendimento, de ajudar ele a ver pelo que ele estava orando e não tem, de novo, não tem outro caminho, senão instrução e acompanhamento, né? O Yuri? Não, só para terminar aqui, quando Larissa falou sobre o barganhar, talvez eu possa estar gerando aqui uma polêmica, mas a nossa oração já não seria já uma barganha, porque, claro, nem toda oração acaba sendo barganha, mas se eu oro para determinada problema, para determinada situação, pedindo a Deus em oração, isso já não acaba sendo uma barganha? Tipo, Esté quando fala para o povo de Israel para orar jejuar durante 3 dias, ore e jejum, porque eu preciso entrar na presença do rei para que Deus, né, nos ajude. Isso não seria um tipo de barganha? Ou seja, só para eu entender, talvez eu possa estar errado. Isso já não seria uma barganha, ou seja, entre comilhas, né, barganha do bem, ou seja, não está vindo uma troca aí, porque assim, infelizmente, a gente cresceu na igreja, né, talvez a maioria aqui, e muitas coisas foi gerado da igreja e ensinado de uma forma tão errada. Tipo, essa palavra barganha, para mim, talvez é mal empregada dentro da igreja, nesse sentido, entendeu? Pelo amor de Deus, gente, eu estou só gerando um debate para a gente debater. Outra coisa, quando se fala em oração, claro que, né, já foi o que falaram que não tem uma oração específica tal, e realmente o líder lá foi infeliz em falar que Deus não estava ouvindo a oração dele porque ele não tinha fé. Mas se a gente for ver em Romanos 8:26, vai falar que nós não sabemos orar, mas que o Espírito Santo de Deus é que intercede por nós. Ou seja, em momento nenhum a Bíblia fala que existe uma oração exata, mas que em todo o tempo fala que a gente não sabe orar. Ou seja, por mais que eu chegue aqui, por mais como o senhor mesmo falou aí, que alguns usam, né, as palavras, né, bonitas e tal, outros falam errado, e nesse sentido, e assim, pelo ponto de vista, na maioria das vezes, a gente não sabe orar literalmente, e que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. E aí é onde que o senhor realmente já acabou de falar, que quando o Espírito Santo intercede por nós, e aí é onde vai discernir se esse é o momento de receber a bênção, ou não é de receber a bênção agora, ou seja, na hora errada, ou seja, a oração na hora errada é ruim e a oração depois está atrasado nesse sentido. Você teria que dizer, né? Acho que a oração em todo tempo é bom. Claro, Não não, tem é hora. isso que eu estou falando, porque assim, quando se fala muito de oração, gera muitos debates. O que falta também de nós como cristãos, ou cristãos, né, depende da interpretação, nesse sentido, porque às vezes, pastor, muitas pessoas realmente gostam de falar bonito, mas no interior é como de lá a música lá, né, sepulcro caiado, né, uma capa por fora, mas no interior. E às vezes as pessoas só choram e não deixa de ser um tipo de oração diante de Deus, e Deus vai ouvir aquela oração, entendeu? Então, assim, eu acho que mais além do que orar, falta também um pouco de nós saber interpretar um pouco a palavra de Cristo. Claro que interpretar no bom sentido, né? Se fala, né? O texto sem contexto vira pretexto, né? Que às vezes algumas pessoas pegam um texto ali para defender uma tese que não existe, e vai dizer lá em, em Salmo 119, 99 e 100, vai dizer que sou mais prudente, sou mais sábio do que meu mestre. Pelo amor de Deus, não estou aqui, gente, falando que eu sou mais sábio que o pastor, não, pelo amor de Deus, longe de mim isso. A sabedoria você vê aí no homem, no olhar dele. Mas nesse sentido, que às vezes falta de mim também, quando eu me ponho de mim, sabe? Que às vezes falta esse entendimento nosso, que às vezes a gente fica muito procurando palavras bonitas para falar, e aí, infelizmente, aquele irmãozinho não ouviu oração, e chega o outro pecador e fala, não, Deus não te ouviu oração porque tu não tem fé. Então, assim, às vezes falta também a nossa interpretação de orar, de buscar, de entender, de estudar um pouco a Bíblia, e infelizmente, a gente tem que ser, ou felizmente, a gente tem que ser um pouco mais com os bereanos, né? Não é qualquer pessoa chega Sim. hoje e fala o que quer,
e não, amém, glória a Deus. É, Sim. eu gostaria assim, para responder um pouco da tua questão, assim, que a tua questão é bem longa, né? E a gente já acabou aqui o nosso horário, mas para não deixar sem nenhum tipo de resposta, acho que é pertinente quando tu fala sobre toda oração poder ser interpretada como uma barganha. Quando a gente fala de barganha, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é a definição da palavra, né? O que é a definição da palavra? Qual o significado de barganha? Permuta recíproca de coisas entre seus respectivos proprietários, troca de influência ou de benefícios, que geralmente é feita de maneira desonesta e ocorre em segmentos políticos. Então, se a gente está falando de uma troca a gente precisa colocar nessa questão uma variável extremamente importante aqui. Qual é a variável importante nesse processo? Soberania de Deus. Deus é soberano em todos os seus caminhos. Quando a gente continua estudando a Bíblia, a gente vai para Salmo 116, versículo 12, onde o salmista declara assim: o que darei eu ao Senhor em troca de todos os seus benefícios, em troca de tanto bem que ele me tem feito? Então, o crente de verdade que estuda a Bíblia sabe que ele não tem absolutamente nada para oferecer em troca daquilo que ele está recebendo. Ele só recebe o que recebe pela graça e pela misericórdia. Só. Graça, favor não merecido. Receber algo que eu não mereço. Esse é o contexto importante de quando a gente fala de oração. Colocar a soberania de Deus acima da oração. A oração é um princípio qual Deus estabeleceu para se comunicar conosco. Foi a forma que ele escolheu. Ele escolheu comunicar-se conosco a partir da oração. Ponto. Estabelecimento de Deus. Só que existe um princípio maior que a oração, que é a soberania. É um atributo de Deus, é um atributo dele. Faz parte da pessoa dele, de quem ele é. Então, eu não tenho absolutamente nada para oferecer em troca. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Absolutamente nada. E aquele que faz um voto, aí eu vou voltar talvez até na pergunta da Larissa, faz um voto esperando mudar a opinião de Deus a partir do seu feito, a partir da sua atitude, ele está enganado, né? O que muda o conceito de Deus não é aquilo que eu posso prometer, não é aquilo que eu posso dar. Uma das únicas coisas que move Deus é a fé que nós temos. E nem disso ele precisa. Porque a gente viu que a fé não é um requisito obrigatório para ele fazer um milagre. Porque a soberania de Deus está acima de todas as coisas. Quando nós usamos ali a questão do Espírito interceder por nós, tem um contexto bem mais amplo em Romanos capítulo 8, porque a gente lê Romanos 8, 28, nós entendemos errado. E aí vai, de repente, dar uma série de outras aulas, né? O que eu entendi errado a respeito da Bíblia, né? O que eu li errado, o que me falaram errado a vida inteira. Romanos 8, 28 é muito específico. Romanos 8, 28 diz que, é um versículo que a gente sempre cita, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados. Só que a gente para aqui o versículo, ó, metade do versículo de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente para aqui o versículo, só que tem a segunda parte. A segunda parte é para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente está falando de propósito, o propósito nasce em Deus e tudo que ele faz coopera para o propósito que nasceu nele, porque ele é soberano. Então, quando diz que o Espírito intercede por nós, o Espírito conduz as nossas palavras ao Senhor para que de fato coopere para o propósito que ele tem na nossa vida. E aí tem uma questão também que depois em outra aula a gente vai ter, que é a justificação. O que é a justificação? É Deus olhar para nós através de Cristo. Se ele olhar para nós somos pecadores desgraçados. Se ele olhar para nós através da justificação, ele olha para nós através de Cristo.
Ele não está me vendo, ele está vendo Cristo em mim. E por isso eu tenho acesso a alguns benefícios, só por causa de Cristo. Então, eu não tenho capacidade nenhuma de fazer barganha, porque eu não tenho absolutamente nada para dar para Deus. Isso é extremamente importante acrescentar aqui no contexto de oração. Nada que eu possa dar muda a opinião de Deus, nada que eu possa votar muda a opinião de Deus, nada. Todas essas coisas vão contribuir para o meu bem, porque eu amo a Deus, isso é chamado segundo o propósito dele. Mais alguém aqui? Que a hora já foi embora? Um monte de gente já nos abandonou. Bruna, Kelly Medeiros já falou. Bruninha levantou a mão. Tem outra pessoa? Todo Bruninha aqui? Pastor, Ah, tá aqui. deixa eu te perguntar rapidinho, só para ver se tá certo. Eu vou ser rapidinho. A minha dúvida era sobre as realizações pessoais, né? Tipo assim, eu tenho as minhas realizações pessoais, todo mundo tem, e como fazer esse pedido a Deus em oração de uma forma que não seja, né? Tipo assim, que não seja por egoísmo, para me vangloriar ou para me sobressair sobre as pessoas. Que eu deduzi, né? Que seria realmente com a vida em devocional com Deus, através do convencimento do Espírito Santo no meu coração. Uhum. Não sei se está certo. Se é só isso. Também, tá? Eu precisaria aqui, assim, de mais um bom tempo a gente falar sobre isso, mas eu vou resumir de forma muito rápida para vocês através de Provérbios 16, Provérbios capítulo 16. Depois vocês anotam e leem. Eu acho que ela vai dar Provérbios capítulo 16, ele dá um panorama legal para esse entendimento de questões pessoais, tá? Porque Provérbios 16, versículo 3, deixa eu só pegar aqui, só para acompanhar os versículos que eles não estão claros na minha cabeça, a ordem deles, tá? Uhum. 16:3 vai falar que confia nas tuas Esse, obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. isso aí, ó. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tem alguns contextos que falam assim, confia ao Senhor aquilo que planejas e todos eles serão bem feitos. Alguma coisa assim. Só que, de novo, um texto fora do seu contexto pode ser um pretexto, como o Yuri disse, né? A frase completa da teologia, um texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. O versículo 3, ele é um versículo dependente do 1 e 2. O 1 diz que do homem é o planejamento, mas a resposta final vem do Senhor. Ou seja, eu preciso fazer planos para que Deus possa responder. Como que Deus vai responder quem não tem pergunta? Como que Deus vai responder quem não tem plano? Então, eu preciso fazer planos, versículo 1. Versículo 2, olha o sondar do Espírito aqui. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Então, eu faço planos, o Senhor vai responder como? Sondando o meu coração e sondando as minhas intenções. A palavra que pesa o Espírito Espírito é a palavra de intenção. A palavra quer dizer assim, a palavra que traduziria melhor aqui seria intenção, tanto que algumas versões novas já vai trabalhar a intenção, mas o Senhor pesa a intenção do coração. Depois que eu fiz planos, Deus respondeu, sondou meu coração, todas essas obras e os pensamentos, todas essas obras que eu tenho, tudo que eu planejei, vai ser estabelecido porque todas essas coisas vão glorificar o nome do Senhor. Então, de forma muito rápida, fazendo teologia 16, 1, 2 e 3, eu tenho que fazer planos, eu tenho que pensar, eu tenho que orar, eu tenho que pedir coisa grande para o Senhor. Eu tenho que fazer planejamento estratosférico, mas eu preciso estar disponível e submeter cada um desses planos ao Senhor e ver se de fato isso vai contribuir na minha vida para a glória dele. Entendi. Obrigada. Faz sentido? Sim, faz sim. Maravilha. Acabou, gente? Eu tenho a noite toda. Minha mulher não está aqui, né? Minha mulher está viajando, então eu posso ficar a noite toda respondendo. Vocês têm aula amanhã. Eu não tenho, não. Falou o médico formado aí, Ele né? não tem voz de fala nesse momento. Me pergunta uma coisa, pastor. Então, essa coisa de, tipo, promessa que o povo faz, tipo, se tal pessoa se curar meu pai, tem câncer, eu não vou mais fazer tal coisa. Isso seria uma barganha. Eu até nem diria barganha. Isso, desculpa a palavra, tá, Priscila? Talvez eu seja um pouco até rude na palavra que eu usar, mas é um pouco de burrice.
Porque se nós confiamos na graça de Deus, ele vai me dar aquilo que eu nem mereço, né? Eu posso ter certas atitudes como gratidão ao Senhor, sem dúvida nenhuma, mas não que isso vá mudar o que Deus vai fazer. Entende? Sim, entendi. Né? A minha família é de cunho católico, né? Por muitas Sim. vezes a gente teve que subir escada de joelho, teve que ir a pé até não sei aonde, teve que deixar não sei quanto tempo cortar o cabelo. Meu irmão, o meu cabelo sem cortar, o meu cabelo cresce para cima. Ele é antigravidade. Imagina, minha mãe dizer que eu tinha que ficar não sei quanto tempo sem cortar o cabelo, mas nem pensar, meu. Tá doido, né? Então, Muito é normal uma essa na igreja católica, né? Porque eu tenho vários amigos que fazem isso, aí eu fiquei pensando, falei, ó. assim, o que que eu diria para essas pessoas? Eu jamais desrespeitaria a fé dela. Jesus não desrespeitaria a fé dessas pessoas. Eu tentaria instruir ela, mostrar para ela o quão desnecessário é aquilo que ela está fazendo diante daquilo que Deus pode fazer. Ele tem a sua soberania, ele trabalha com graça, e graça, ele faz, dentro da graça, ele faz aquilo que eu nem mereço. Eu nem merecia salvação, ele me deu. Então, Entendi. mas respeite a fé. Isso é extremamente importante. Não ataque as pessoas, não ataque a fé das pessoas. Assim como você não gostaria de ter a sua fé atacada, não ataque a das pessoas. Jamais. Trabalhe com Bíblia, com oração, com respeito, né? Extremamente importante. Mais alguém? Senão eu vou encerrar, gente. Deu? Se tiver mais perguntas, manda no grupo e a gente vai fazendo, mais fácil, para nós não ficar segurando vocês aqui. A gente vai e daí vocês vão escutando na medida que for que vocês forem podendo escutar. Beleza? Beleza. Maravilha. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Quarta-feira que vem nos reunimos aqui de novo. Deixa eu orar por cada um de vocês aqui rapidão. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estudar a respeito daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e dessa forma de comunicação que o Senhor achou, que o Senhor resolveu, que o Senhor estabeleceu, que nós chamamos de oração hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender isso, de poder desenvolver, Senhor, a nossa vida de fé, com graça, autoridade e temor. No nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um para uma noite tranquila, uma noite abençoada, uma noite de renovo, para aqueles que ainda vão estudar, Senhor, que o Senhor possa renovar as energias neles, fazer, Deus, com que haja entendimento a respeito de todo o conteúdo estudado. Aqueles que vão descansar, Senhor, que o Senhor dê uma noite tranquila, que o Senhor dê uma noite, Deus, restauradora, e eles possam levantar, Senhor, ativos e cheios de energia pela manhã. No nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um, para honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém.